Olá, sou o professor Catian, do canal Matemática para Concursos Públicos, Enem e Vestibulares. Correção das questões de raciocínio lógico da prova realizada pela Fundação VUNESP para o concurso de escrivão de polícia, prova realizada no ano de 2022. Nós vamos fazer a correção e comentários das questões números 25 até 32, parte 1, informando a todos que as inscrições para o concurso da Polícia Civil de São Paulo encerram-se no dia 10 de outubro de 2023. São inúmeros cargos para investigador, escrivão, delegado, perito criminal e médico legista. Para investigador, escrivão e perito, as questões serão de raciocínio lógico. Portanto, vocês continuem acessando o meu canal e assistam a playlist Fundação VUNESP, para que vocês conheçam o perfil da banca e, principalmente, o nível de dificuldades das questões de raciocínio lógico. Então, vamos para os comentários da primeira parte das questões do concurso realizado pela Fundação VUNESP no ano de 2022. Questão 25. Considere a afirmação: as camisas estão passadas e os sapatos não estão engraxados. Uma afirmação que corresponde à negação lógica desta é. Então, eu tenho aqui uma proposição composta ligada pelo conectivo E. As camisas estão passadas e os sapatos não estão engraxados. A pergunta é a negação lógica dessa proposição composta. Então, nós temos aqui a lei de Morgan. Então, se vocês observarem, a negação de P e Q, C e somente C, não P, esse símbolo aqui é o ou. Então, com essa primeira dica aqui, praticamente já nós eliminamos algumas alternativas. Ou seja, na resposta tem que aparecer a disjunção ou. Então, vejam, já eliminamos esta alternativa, a letra C, eliminamos também a letra D, porque aparece E, e também já eliminamos a letra B, aparece a bicondicional ou. Então, nós temos somente duas opções, ou a letra A ou a letra E. Então, esta é uma dica bem importante. Toda vez que vocês vão fazer resolução para achar uma negação de uma dos conectivos, verifica primeiramente quais alternativas vocês podem eliminar. Então, aqui está dizendo que eu devo fazer a negação de não P. Então, se é a negação de não P, aqui está dizendo que as camisas estão passadas. A negação é as camisas não estão passadas. Então, com essa primeira aqui, já elimino a alternativa letra A. Logo, a resposta ficaria somente com a letra E. As camisas não estão passadas ou negação da segunda. Os sapatos estão engraxados, portanto, letra E. Questão 26, de raciocínio lógico numérico, questão bem recorrente em concursos da Fundação VUNESP. A sequência a seguir foi criada com um padrão lógico e é ilimitada. Então, tenho aqui uma sequência aqui, e o exercício está pedindo: identifique os seguintes números que pertencem à sequência. O número que antecede o 90, o que está antes, o número que é o sucessor de 127, que é posterior, e o número que antecede 503. Identificando esses três números, ele quer saber a soma desses três números e indicar o algarismo da unidade. Então, vamos lá. Eu tenho uma sequência, propositalmente eu já vou dividir em blocos. 1, 3, 5, 7, primeiro bloco. O segundo bloco, 1, 13,
1, 11, 13, 15, 17, 20. O terceiro bloco, 21, 23, 25, 27, 30, 31, 33, 35, 37 e 40 e o último que está aparecendo. Então, vejam, se vocês observaram aqui, eu tenho aqui uma sequência onde os números que estão na coluna, eles estão sendo adicionados sempre 10 unidades. 1, 11, 21. Então, tenho 3, 13, 5, 15. Então, o que nós podemos fazer? O número que antecede o 90, esse 90 vai estar na quinta coluna. Ele quer saber o número que antecede. O antecessor, ele termina em 7, portanto, 87. Então, eu já identifiquei o primeiro número. O número que é o sucessor de 127, 127, ele está na coluna 4. Logo, o número que é o sucessor vai estar na coluna seguinte, termina em 0, 130. O número que antecede o 503, 503 está na segunda coluna. Logo, o que antecede está na primeira coluna e termina em 1, 501. Agora vamos efetuar a soma desses três números, ou seja, 87 mais 130 mais 501, que dá exatamente 718. Portanto, o algarismo das unidades é exatamente o dígito 8. Letra B. Questão 27. Uma outra questão que sempre nós comentamos, que é recorrente em concursos da Fundação VUNESP. Então, vejam, é uma questão de conjuntos, envolvendo dois conjuntos. Então, vejam, é um conteúdo de raciocínio lógico. Foi realizada uma enquete em que deveria assinalar com um X o alimento que a pessoa respondente comia, ou seja, ou brócolis ou jiló. Foram 63 pessoas que responderam à enquete. 42 responderam brócolis. Jiló, 44. Todas as pessoas assinalaram pelo menos um dos alimentos. Então, o número de pessoas que comem, então a pergunta é, apenas um desses alimentos é igual. Então, nós já comentamos, façam o diagrama de Venn, facilita a visualização. Não necessariamente, vocês podem resolver utilizando o cálculo simples. Então, vejam, como eu tenho dois conjuntos, brócolis e jiló, eu vou utilizar no diagrama de Venn dois círculos, representando o da esquerda brócolis e o da direita jiló. Sempre vocês devem começar a preencher o diagrama de Venn pela intersecção, ou seja, aqueles que comem brócolis e jiló ao mesmo tempo, que é exatamente esta região aqui. Se vocês observarem aqui, nós não temos. Então, nós vamos designar esses elementos que comem brócolis e jiló de X. Portanto, X vai estar nessa região. Agora vamos para aqueles que gostam brócolis. 42 responderam que gosta de brócolis. Só que significa brócolis e também jiló. Então, eu tenho que excluir aqueles que responderam as duas alternativas. Então, vai ser 42 menos X. Aqueles que responderam jiló, 44. 44 menos X. Pronto. Nós não temos nenhum que não respondeu nenhuma das duas opções. Então, montando uma equação aqui, nós temos o seguinte. O conjunto universo é formado por 63 pessoas, logo, somando 42 menos X mais X
mais 44 menos x, esta soma tem que dar 63. Menos x com mais x, posso cancelar, dá zero. Então, nós temos menos x, 42 mais 44 dá 86, igual a 63. Então, menos x mais 86 igual a 63. Passando 86 para o segundo membro dessa equação aqui, eu tenho que menos x é igual a 63 menos 86, que dá menos x igual a menos 23. Multiplicando já os dois termos desta equação por menos 1, eu tenho que x é igual a 23. Ou seja, 23 pessoas eles consomem os dois tipos de alimento. Brócolis, então, vai estar exatamente nessa intersecção. Portanto, aqueles que comem só brócolis, que é a pergunta, vai ser 42 menos 23, que dá exatamente 19. Então, esse 19, eles marcaram somente brócolis. Aqueles que marcaram somente jiló, é 44 menos os 23, que dá exatamente 21. Portanto, para responder a questão, eu devo somar os 19 que consomem somente brócolis, mais aqueles que marcaram somente jiló. Somando isso aqui, nós temos exatamente total de pessoas que consomem somente um tipo de alimento. 40 pessoas, letra C. Questão 28. A partir das afirmações, eu tenho então duas sentenças. Todo o quantificador universal, todo estudioso tem muito conhecimento. Algumas pessoas têm muito conhecimento, são geniais. A partir dessas duas afirmativas aqui, eu tenho que verificar qual é verdadeira. Então, nesse caso, quando tem o quantificador universal, é conveniente fazer o gráfico, ou melhor, conjuntos. Se todo estudioso tem muito conhecimento, eu tenho dois conjuntos, estudioso e aqueles que têm muito conhecimento. Todo significa que ele está contido naqueles que têm conhecimento. Então, vejam, onde que estarão aqueles estudiosos? Todo, esse verdinho aqui. Muito conhecimento, esse externo. Então, já está devidamente no diagrama ou no gráfico, esse primeiro. Algumas pessoas que têm muito conhecimento são geniais. Então, algumas. Então, eu tenho exatamente isso aqui. Vamos lá. Nenhum genial tem muito conhecimento. Falso. Alguns. Então, isso aqui está... Todo genial é estudioso. Não. Se eu pegar um elemento que está aqui, ele não é estudioso. Portanto, falso. Qualquer estudioso é genial. Também não. Então, isso aqui também está descartado. Todos que têm muito conhecimento são estudiosos. Ao contrário, todos os estudiosos são conhecimento. Então, falso. Logo, algum genial tem muito conhecimento. Letra C. Questão 29. Também uma questão recorrente em concursos da Fundação Vunesp de conteúdo raciocínio lógico. Figuras. Então, observe. Esta sequência de figuras é cíclica. O exercício já está dizendo que há uma repetição de figuras. Aqui está dizendo que cada ciclo ele é composto por 8 elementos e é ilimitada. Então, tenho aqui a sequência. Ó. Verifica. Ó. Tenho aqui uma seta para frente, para baixo, para esquerda, para cima, para esquerda. Então, ó, as figuras que estão nas posições 106 até 109, ou seja, 106, 107, 108, 109. 4 formam que sequência? Então, vejam,
E eu vou transportar aqui embaixo. Aqui. Vejam, se está dizendo que a sequência é cíclica de 8 em 8, eu vou destacar. Então, o primeiro ciclo tem 8 figuras. 2, 4, 6, 8. O segundo ciclo começa a repetição. Está vendo aqui? Esse primeiro elemento aparece no segundo ciclo, o primeiro elemento. Tenho 8. E aqui vai repetir mais uma sequência aqui. Bom, vejam. Se a sequência é cíclica de 8 em 8, eu quero saber o elemento que está na posição 106. Se eu numerar aqui, eu tenho assim, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, até 16. Toda vez que tenho de 8 em 8, a primeira vai ser esta figurinha aqui. Então, vejam. A ideia sempre é a mesma. Se a sequência numérica ou a sequência de figuras é cíclica, vocês dividem pela quantidade de elementos do ciclo. 106 dividido por 8, porque o padrão é de 8 em 8, eu vou ter exatamente 13 grupos. Um grupo de 8, segundo grupo de 8. Toda vez que eu tenho ciclo completo, o primeiro vai ser sempre esta figurinha. Só que aqui eu tenho um resto 2. 106 dividido por 8 dá 13, que é 104, e sobra 2. Então, o que eu tenho que fazer? A dica sempre é a mesma. Vocês trabalham sempre com o resto. Vejam. 13 grupos vezes 8, 104 grupos. Esses 104 elementos eu excluo, que são 13 grupos. Vou trabalhar com o resto. Então, vejam. O 106 vai ser esta figura. Se vocês observarem aqui, se a primeira figura tem que ser esta aqui, eu praticamente já matei a questão. Está eliminado esta, esta, esta e esta. Logo, as demais figuras 107, 108, 109 é nesta sequência, letra B. Então, pessoal, muita atenção em questões de sequências lógicas de figuras e também de números. Questão 30. Considere as afirmações. Eu tenho 3 sentenças com quantificador universal. Todos os alunos são destros. Alguns alunos da sala são destros. Nenhum aluno da sala é destro. A pergunta é, se eu analisar essas 3 aqui, eu tenho que fazer a correspondência com essas figuras aqui, ó. Tá vendo? Ó? Observe as representações por meio de diagramas lógicos. Então, eu tenho o diagrama M, Q, P e R. Então, vejam. As alternativas que relacionam cada afirmação 1 com que figura. Então, vejam. Vou analisar a primeira. Todos os alunos da sala são destros. É aquilo do exercício anterior. Se todos os alunos da sala são destros, significa que o conjunto dos alunos está contido no conjunto dos destros. Logo, se vocês observarem aqui a figurinha aqui, onde que nós temos alunos da sala contido nos alunos de destro? Exatamente esta aqui. Correto? Então, 1P. A primeira, então, é 1IP. Observe de novo, pessoal. Com esta primeira resposta aqui, 1P, vejam, eu já elimino a A mais uma vez. Outra dica. Elimino, desculpa, o 1R, elimina 1Q e 1M. Porque o 1 só está relacionado com P. Logo, já respondemos a questão. Letra D. A questão 2. Alguns alunos da sala são destros. Alguns, portanto, é intersecção. Então, exatamente, deixa eu riscar aqui. Então, já está eliminada. O item 2 aqui é 2M. Observe. Alguns alunos da sala
são destros. Estão vendo aqui? Alguns, não são todos. Nenhum aluno da sala é destro. Se vocês observarem, não tem intersecção. Logo, é esta aqui. Alternativa letra D. Questão bem interessante, muita atenção em questões de quantificador universal. Questão 31. Assinale a alternativa que apresenta uma afirmação logicamente equivalente à seguinte afirmação. Então, vejam, eu tenho aqui, novamente, uma proposição composta, ameaça chuva e saio com capa, ou ameaça chuva e saio com guarda-chuva. Então, eu tenho aqui uma proposição composta ligada pelo conectivo ou. Só que a primeira premissa, eu tenho uma outra proposição ligada pelo conectivo e. O exercício está dizendo para eu assinalar sentença equivalente. Vejam, logicamente equivalente. Se vocês observarem as alternativas, nós temos aqui uma premissa repetida. Ameaça chuva e ameaça chuva na segunda. Então, esta aqui significa que eu posso eliminar uma delas. Se vocês observarem das alternativas, eu eliminando esta aqui, praticamente eu já respondi. Qual sentença que é equivalente, eliminando esta premissa? Ameaça chuva e saio com capa ou saio com guarda-chuva. Letra E. Questão 32. Considere as afirmações. Esta questão, pessoal, é uma questão recorrente em concursos da Fundação VUNESP. Eles colocam várias proposições compostas e vocês, a partir delas, vocês têm que verificar qual que é a correta. Nessa questão aqui, essas 4 proposições não está dizendo se é falsa ou verdadeira. Quando ela já está colocando como se diz, o valor lógico, fica mais fácil. Aqui eu não tenho. Ó. Se Ana é delegada, então Bruno é escrivão. Se Carlos é investigador, então Bruno não é escrivão. Se Denise é papiloscopista, então Eliana é perita criminal. Se Eliana é perita criminal, então Carlos, eu tenho aqui, vocês estão observando aqui, 4 proposições compostas ligadas pelo conectivo então, ou seja, eu tenho 4 proposições condicionais. Vamos lá. E tem uma última aqui, quinta. Denise é papiloscopista. Então, qual que é a dica? Se vocês não têm o valor lógico das 5, vocês façam o seguinte, considerem todas verdadeiras. Então, vou considerar todas verdadeiras. A primeira, segunda, terceira, quarta, quinta. Só que tem uma proposição simples que é verdadeira. Então, esta aqui vai ser o que vai dar a dica para as demais. Então, Denise é papiloscopista. É verdade. Então, vejam. Onde que nós temos Denise é papiloscopista? Aqui. Então, isto aqui é verdade, porque aqui é verdade. Então, tenho. Agora, presta atenção. Esta aqui, eu tenho que descobrir o valor lógico das outras premissas simples. Eu tenho aqui um então. Estão vendo aqui? Lembre-se que quando você tem uma proposição composta, verdadeira, na condicional, eu tenho 3 opções. A primeira, terceira ou quarta. Só que eu já defini que a primeira é verdadeira. Se a primeira é verdadeira, eu tenho, então, uma única opção. Exatamente a primeira. Ou seja, Denise é papiloscopista
Então, Eliane é perita criminal, é verdade. Portanto, eu já tenho mais uma proposição com valor lógico. Eliane é perita criminal. Vamos agora verificar. Onde que nós temos Eliane é perita criminal? Eu tenho aqui. Então, isso aqui é verdade. Na mesma tabela verdade da condicional, eu tenho V, resultado V, portanto, Carlos é investigador, tem que ser verdade também, porque é exatamente a mesma linha aqui, correto? Então, Carlos é investigador. Vamos lá. Onde que tem Carlos nas proposições anteriores? Aqui. Então, isso aqui é verdade. Como aqui eu tenho uma outra condicional, é a mesma. Então, Bruno não é escrivão, também é verdade. Pela mesma linha aqui. Bom, vamos lá. Bruno não é escrivão. Aqui está dizendo que Bruno é escrivão. Então, esta sentença aqui, ela é falsa. Porque aqui, Bruno não é escrivão verdadeiro. Então, aqui é falso. Agora, vamos para aqui, para a tabela. Onde que nós temos FV? FV, na tabela verdade da condicional, eu só tenho esta possibilidade. Ou seja, a primeira premissa é falsa. Então, observe. Eu tenho todos os valores lógicos de todas as premissas simples. Então, vamos lá. Carlos não é investigador. E Ana é delegada. Então, Carlos é investigador. Então, já vou colocar aqui o valor lógico das duas. Então, isso aqui é falso, isso aqui é falso. Correto? Agora, eu tenho que saber a tabela verdade da conjunção E. Quando eu tenho F e F, a conjunção E, eu tenho falso. Então, isso aqui é falso. Então, alternativa a letra A, descartada. Ana não é delegada. Ana é delegada. Então, isso aqui é verdade. Bruno é escrivão. Falso. Então, tenho aqui VF. Só que agora aqui eu tenho a disjunção ou. Então, novamente eu vou colocar disjunção ou quando é que é VF. O que acontece quando tenho primeira premissa verdadeira, segunda falsa? Ela é verdade. Então, isso aqui é verdade. Portanto, com essa análise aqui das duas primeiras, eu já respondi. A resposta correta é exatamente a letra B. Não há necessidade de verificar numa prova as alternativas C, D e E. Se vocês quiserem para praticar, façam a mesma análise, que é bem importante. Então, pessoal, questão desse tipo da Fundação VUNESP é recorrente em concurso. Então, vocês que irão prestar concursos para investigador, escrivão e perito criminal, os conteúdos de raciocínio lógico são conteúdos que deverão ser cobrados pela Banca Fundação VUNESP. Para perito criminal, além dos conteúdos de raciocínio lógico, serão cobrados conteúdos específicos de matemática. Então, muita atenção. Para delegado e médico legista, não temos conteúdos de raciocínio lógico e matemática. Ok? Não esqueçam, inscrições até o dia 10 de outubro de 2023. Continuem no meu canal. Façam a inscrição, ative o sininho, assim vocês receberão as notificações das demais videoaulas para este concurso da Polícia Civil de São Paulo. São 3.500 cargos para investigador, escrivão, perito criminal, delegado e médico legista. Se você gostou desta videoaula, então não esqueça, dá uma força.
dá um like, porque isso é muito importante para o crescimento do canal. E principalmente uma forma de vocês retribuírem as visualizações das videoaulas do canal. E vocês que estão estudando para concursos públicos, cuja banca é a Fundação VUNESP, cliquem na playlist Concurso Polícia Civil de São Paulo, banca Fundação VUNESP. Lembrando a todos que este concurso da Polícia Civil de São Paulo são cargos que exigem curso superior. Para investigador escrivão, basta ter um curso superior devidamente autorizado pelo MEC. Portanto, muita atenção, continuem acessando o canal, boa sorte e até mais.